Olá, eu sou a Ana Marques, orientadora parental e mentora de mulheres, e tô aqui hoje para explicar para você um pouquinho mais sobre a antroposofia. Conversar sobre o que são os setênios, como que isso influencia na minha vida e por que é importante você saber disso. O que muda na tua vida sabendo disso? Eu uso muito a antroposofia nos meus atendimentos, nos meus conteúdos. Ela é base para muita coisa que você vê aqui no meu canal. Falando em canal, aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo para você poder sempre receber novidades do que está acontecendo por aqui. Da antroposofia, então. O que é, afinal, a antroposofia? É uma ciência espiritual. O que é isso? É um saber científico, né? Tem remédios, por exemplo, os remédios da Veleda são antroposóficos. Tem a pedagogia Waldorf, por exemplo, não sei se você já ouviu falar. Tem muitos médicos que são antroposóficos, tem professores, pedagogos, coachings, uma ciência completa que tem várias disciplinas. E o que ela traz de principal ou de diferencial? A antroposofia entende que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, todos os seus estudos, as suas filosofias, tudo que está relacionado à antroposofia vai partir desse pressuposto de que existe algo além do que essa matéria concreta. Começando por aí, como que a antroposofia nos vê, né? A antroposofia foi fundada pelo Rudolf Steiner e ele foi um grande pensador do início do século XX e ele trouxe muitos e muitos e muitos textos que embasam toda essa ciência. A primeira coisa que eu acho que é importante falar é que a antroposofia considera que a gente tem três partes, né? Que é o que eles chamam de trimembração. Então a gente tem a cabeça, que é onde fica o nosso pensar, a gente tem o tronco, que é onde fica o nosso sentir, e os nossos membros, que representam o nosso agir. Toda vez que a gente tem um alinhamento do que eu penso, sinto e faço, eu estou inteira, eu estou em fluxo, eu estou em harmonia. Quanto menos alinhamento a gente tiver entre o que a gente pensa, sente e faz, mais problemas a gente vai ter. Seja ele problema de saúde, sejam problemas emocionais, né, dores, dificuldades, enfim. Então a nossa intenção é sempre tentar alinhar o que a gente faz, pensa e age. A antroposofia tem um estudo muito grande, que é o estudo da biografia humana. E como funciona isso? Baseado em vários outros saberes, né, saberes milenares lá da China, por exemplo, o Rudolf Steiner organizou os setênios da nossa vida e traduziu o que a gente desenvolve em cada um desses setênios. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a nossa vida, mais ou menos do 0 aos 63 anos, mais ou menos, que é o que eles consideram, assim, para a base, né, dessa vida, ela é dividida em três partes. Tem a parte da primavera, que é do 0 aos 21 anos, a parte do verão, que é dos 21 aos 42, e a parte do outono, que é dos 42 aos 63. Depois dos 63, a gente entra numa parte de inverno, né? E aí, cada estação vai trazer certas qualidades para essas fases da vida. Então, quando a gente fala da primavera, que é do 0 a 21 anos, é o desenvolvimento, o florescer dessa individualidade que chegou aqui na Terra. Então, nesse estudo da biografia, a gente entende que nesses 3 primeiros setênios, ou seja, nesses 3 primeiros 7 anos, a gente está aterrando, chegando e florescendo, né? Então, desenvolvendo as cores, as habilidades que a gente vai precisar para a hora da gente exercer todo o nosso potencial na nossa vida, que é entre os 21 e 42 anos. Então, dos 21 aos 42 é uma fase de ação no mundo. É uma fase em que a gente coloca a nossa individualidade para atuar e transformar o mundo à nossa volta. E
a partir dos 42 anos, em que a nossa vitalidade, a nossa força vital começa a perder um pouco a energia, é que a gente então entra em introspecção com tudo que a gente aprendeu, e aí a gente é a fase da sabedoria, a fase em que a gente conseguiu integrar tudo o que a gente aprendeu para que a gente então deixe um legado no mundo, para que a gente deixe o mundo um lugar melhor. Eu vou explicar de novo, assim, cada parte dessas fases, porque elas são muito importantes para a gente entender. Não só na hora de cuidar dos nossos filhos, mas também na hora da gente se entender em que momento você está da sua biografia. Quando a gente fala dos 0 aos 21 anos, então, que é o desenvolvimento, né, até chegar à maturidade, a gente também vai dividir cada uma dessas 3 fases, a gente divide em mais 3 fases, por isso que a gente fala da trimembração, né? Muita coisa na antroposofia, inclusive assim, se você for estudar contos de fadas, alquimia, tem muita coisa que tem o número 3 e o número 7, né? São números muito importantes, assim, na história da humanidade. E o número 3, então, a gente vai dividir, né, cada fase dessas em 3 outras fases. Então, nesses primeiros 21 anos, a gente tem 3 setênios. O primeiro setênio, do 0 ao 7, o segundo setênio, do 7 aos 14, e o terceiro setênio, dos 14 aos 21 anos. Do 0 aos 7 anos, é um momento que a criança está chegando no mundo. Ela é uma esponja, ela absorve tudo o que está acontecendo em volta dela, seja dito ou não dito. A criança ainda não chegou na Terra, não assumiu esse corpo físico 100%. Ela está aprendendo, por isso que a criança aprende a mexer a cabeça, ela aprende a sustentar o pescoço, né? Uma série de coisas muito importantes que acontecem nesses primeiros 7 anos, mas que é importante a gente lembrar que a criança está chegando. Então, o que quer dizer isso? O corpo anímico dela, a gente tem o corpo físico, que é isso que a gente vê, é o concreto, a gente toca, a gente vê, a gente mede, e a gente tem o nosso corpo anímico, que é esse corpo que está conectado a esse universo sutil, que a gente não enxerga, mas a gente vê o resultado dele, né? Inclusive, na antroposofia se fala que existem forças formativas desse corpo anímico, dessa entidade, dessa alma, que é essa individualidade, que molda, que plasma o corpo dela, que plasma esse concreto que a gente vê. Então, nesse primeiro setênio, a criança, ela é uma esponja, ela não tem filtro. Tudo que está à sua volta, seja de palavras, seja de vivência, seja de sentir e seja desse universo sutil, ela absorve. Ela absorve. Ela não consegue dizer isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. Por isso que a gente cuida muito desse primeiro setênio. É um momento em que essa individualidade está recebendo tudo. É uma hora de receber mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque tudo que ela está recebendo vai ter um efeito dentro dela, vai ficar nela. Em termos de neurociência, aqui a gente fala do quanto que, né, esse sistema neurosensorial, que é o sistema da cabeça, se desenvolve nos 7 anos. Todas as conexões, as novas conexões, os neurônios, né, o tanto que o cérebro da criança é plástico, se transforma à medida que ele vai tendo experiências. Então, todas as experiências que a criança tem aqui, elas vão ser decisivas para formar como esse cérebro funciona. A neurociência já fala disso e a antroposofia coloca isso nessa outra linguagem, que é falando do quanto esse mundo sutil plasma, forma a maneira como esse ser, como esse indivíduo vai estar e atuar nesse mundo, né? No primeiro setênio, o lar, a família, o núcleo familiar é a coisa mais importante para a criança. É ali que ela vai ter segurança. É ali que ela vai aprender sobre as relações, que ela vai aprender sobre o seu corpo, sobre si mesma, sobre o que ela pode ter de atuação no mundo. É aqui no primeiro setênio que a criança precisa de calor, calor humano, materiais quentes, materiais naturais, esse cuidado em proteger a criança desse tanto de industrialização que a gente tem.
cuidado em proteger a criança de todos os, né, plásticos, materiais sintéticos, trazer para ela a natureza. A criança precisa de natureza, contato com a natureza, contato com o mundo. E muito através dos sentidos. É o tato, é o cheiro, é o olfato, é o paladar. Tudo aqui na criança está formando a visão que ela vai ter do mundo. E esse calor, né, vindo do afeto, do amor, do cuidado, né, dos pais, dos cuidadores que estão perto dessa criança, vão ajudar a fortalecer essa individualidade no amor e no afeto, né? Então, por isso que a gente fala muito, especialmente eu que trabalho como orientadora parental, né, sobre a importância de proteger essa infância, de proteger essa fase e de cuidar para que essa criança seja amada, para que ela entenda a importância que ela tem nesse seio familiar, para que ela se sinta útil, para que ela sinta que a individualidade dela pode contribuir e cooperar com algo que é maior que ela. É nesse momento que isso acontece. No primeiro setênio tem dois marcos assim muito importantes para a criança. Primeiro, ele se reconhece como um eu, é a primeira vez aos 3 anos mais ou menos, que a criança se entende como eu indivíduo. Ela também um pouquinho antes disso, né, lá pelo 1 ano, ela vence a gravidade e se torna bípede. Gente, esse vencer a gravidade exercita a força de ação da criança no mundo. Por isso que se fala que é tão importante a gente não acelerar esse processo. A gente permitir que a criança desenvolva e descubra o andar por si mesma. Acelerar e forçar esse processo gera impactos no entendimento da criança do quanto ela é capaz de agir no mundo. É necessário que essa criança treine, exerça a vontade de ir contra a gravidade, de ficar em pé de fato. Caia, levante, caia de novo, levante de novo. Esse exercício da resiliência vai ser essencial para o resto da vida desse indivíduo. Então, como pais, é muito importante a gente deixar isso acontecer, permitir que a criança esteja em contato com o chão, se levante sozinho, sem ficar usando andador, sem ficar ajudando, segurando a mãozinha o tempo inteiro. Lógico que uma vez ou outra a gente vai querer ajudar, a gente vai querer participar de forma ativa disso. Mas é essencial permitir que a criança exerça essa vontade de vencer a gravidade, ficar em pé e andar. E a mesma coisa com o eu, quando ela percebe que ela é eu, e ela fala eu, ela não fala mais a neném, a Ana, ela fala eu quero, e ela entende que essa individualidade, o que acontece nesse momento? Existe um conflito. Ela vai começar a falar não. Você vai querer que ela faça uma coisa, ela vai querer fazer outra. E por que é importante a gente saber disso? Porque assim a gente consegue lidar com a criança sabendo da importância dessa fase. E não só fica tentando abafar, fica tentando distrair, fica tentando convencer, manipular a criança. Não é a hora de fazer isso. É a hora de ajudá-la a entender que sim, ela é um eu, sim, ela tem um indivíduo, sim, ela é separada de mim, da mãe, e também ela é importante para a família, é importante que ela coopere, ela tem poder de ação, de cooperação, de fazer algo que vai ser bom para todo mundo. Entendem a diferença? Quando eu não sei disso, o que eu posso tentar fazer? Eu posso tentar manipular essa criança para fazer o que eu quero. Eu posso ir lá e aprender as ferramentas da disciplina positiva, fingir que estou fazendo uma educação respeitosa, cooperação, nananã, mas sempre com o foco em me atender. E não é essa a questão é com o foco de que a criança entenda que, apesar de ser uma individualidade, ela faz parte de algo maior que ela. Ela faz parte de uma comunidade, ela faz parte de uma família. E aí ela tem ação, e aí ela pode ser útil. E aí, quando a criança, então, né, ela exerce, então, do 0 aos 3, ela vai fazer esse movimento de vencer a gravidade, ela vai fazer um movimento de entender que ela é o eu, e a partir daí ela começa a fazer o que? Ela começa a pensar. Ela já sabe falar umas palavrinhas e ela começa a pensar.
E quando ela começa a pensar, ela tá já, né, lá pelos 5 anos, 6 anos, começa a ter ideias, assim, começa a imaginar, entender o mundo, por quê, mil porquês eles perguntam, querem entender a relação de uma coisa com a outra. Quando começa a entrar nessa fase, o que está acontecendo aí? Uma maturação desse pensar e uma preparação para o segundo setênio, que é quando a criança, né, a gente abre um pouquinho a portinha assim, e a criança sai desse núcleo familiar e ela entra de fato no núcleo escolar. E aí a escola passa a ser o centro da vida dessa criança no segundo setênio. O que acontece normalmente de um marco bem importante aí, além desse pensar que vai amadurecendo, é a troca dos dentes. Os dentinhos de leite são o que sobrou, entre aspas, né, da matéria que foi produzida dentro do corpo da mãe. E à medida que esses dentinhos de leite caem e começam a vir os dentes permanentes, é uma troca energética que acontece importante, aonde a criança está sendo a própria provedora da sua estrutura óssea. Então, os dentes permanentes vêm como esse marco, né, importante de quebra ali do núcleo familiar e desse início da nova fase, onde a escola passa a ser o centro, onde a criança já é capaz de gerar, né, de desenvolver os seus próprios dentes. Os dentinhos de leite, que eram a última coisinha ali que ainda estava do corpo da mãe, né, dessa energia que foi gerada, gestada ali dentro do corpo da mãe, ela é liberada. Um corte energético importante entre a mãe e a criança, especialmente nesses 7 anos, né? Que marca essa nova fase. Mas eu queria saber de vocês, se vocês sabiam de tudo isso, que dúvidas ou o que vocês sentem de vontade de saber, né? Como que pais e mães podem apoiar as crianças nesse momento, desse primeiro setênio? O que pega mais para você? E vamos conversar sobre isso. Se vocês quiserem trocar uma ideia, entre em contato comigo lá no meu Instagram, @AnaFlaMarques, e eu vou adorar escutar de vocês.